Bom, a ideia de investigar a vida desconhecida de Pedro Álvares Cabral resultou do facto de Cabral ser uma das figuras mais conhecidas e, simultaneamente, menos conhecidas dos descobrimentos. Toda a gente identifica o nome, toda a gente fala de Brasil e 1500, mas tirar daí ninguém sabe nada sobre a vida de Pedro Álvares Cabral. Entendi que valia a pena investigar a sua vida e dá-la a conhecer. Na verdade, Pedro Álvares Cabral é já um homem da transição da Idade Média para um iluminismo que estava a chegar a Portugal. É já um homem que estuda, que tem os estudos da sua época, já é um homem culto e, portanto, é um homem já humanista que tem outros valores e toda a sua vida foi marcada por esses valores. E foi isso que eu quis sobressair e foi isso que eu quis investigar. Há uma parte de maior ficção, que é a sua vida em Belmonte, porque não há grandes referências, mas é possível perceber o que era Belmonte antes de 1500, quem é que cá vivia, em que condições é que se vivia. Foi possível também falar sobre a sua vida em Marrocos, onde ele combateu durante 8 anos. Aí também não há demasiada informação, mas sabemos quais eram as praças portuguesas, quem eram os comandantes, quem foram as grandes batalhas, quais foram as grandes batalhas daquela época, e portanto podemos situar Pedro Álvares Cabral nesse contexto. E depois há então a viagem até às Índias, com a descoberta da terra de Vera Cruz pelo caminho. Aí sim, já é uma viagem muito documentada, onde podemos encontrar muitos documentos, não só documentos que têm a ver diretamente com Pedro Álvares Cabral e a sua viagem, mas documentos que nos dão um contexto da época, que nos fala das viagens marítimas, dos contextos políticos, dos avanços técnicos em termos náuticos. E, portanto, quando nós estamos a investigar a viagem de Pedro Álvares Cabral, obviamente que é todo este contexto que vamos buscar. Não vamos buscar especificamente Pedro Álvares Cabral, mas de toda a documentação, de todos os livros que nos falam daquela época, para podermos fazer o enquadramento dos dados que são conhecidos. Não é uma investigação sempre fácil, porque a documentação está dispersa, nem sempre podemos encontrar no mesmo sítio, está dispersa. Muitas vezes temos informação que é contraditória, temos teorias diferentes consoante os historiadores, consoante as universidades, muitas vezes até contraditórias entre si. Descobrimos muitas vezes alguns erros que foram sendo tornados públicos ao longo dos anos, e a repetição dos erros crónica tornou mentiras em verdades, e portanto muitas vezes caímos na possibilidade de cair também em erros bibliográficos, porque a informação também não está correta, e portanto há aqui todo um caminho que às vezes é tortuoso, que às vezes demora. É preciso muitas vezes ter o apoio de bibliotecários que conhecem as obras, conhecem os documentos e nos podem organizar a pesquisa, nos podem dar pistas de leitura, e isso foi fundamental na pesquisa deste livro de Vera Cruz, em que, como digo, falo da vida de Pedro Álvares Cabral, do seu lado mais humano, mas refiro também o aspecto político que envolveu a viagem, e trago até, fruto dessa investigação, uma nova versão sobre os mistérios que envolveram Pedro Álvares Cabral e a sua chegada a terras de Vera Cruz. Há algumas coisas que não foram totalmente abordadas nos livros de história, e há questões que eu levanto aqui neste romance sobre a descoberta de Vera Cruz. Na verdade, muitos historiadores, por vezes, estão demasiado agarrados aos documentos. O que o documento diz, o que o documento refere. Eu penso que o romancista tem alguma liberdade para olhar para esses documentos e não ver só o que os documentos dizem, mas, sobretudo, o que os documentos não dizem, porque isso abre portas para outras análises, para outras conjecturas. E muitas vezes os conhecimentos que nós temos da história também são um pouco de ficção, porque, por exemplo, dizia-se que Pedro Álvares Cabral tinha chegado a Vera Cruz depois de uma grande tempestade em que tinha andado perdido. Ora, quando nós tomamos conhecimento da Carta de Pedro Vaz Caminha, vemos que não há qualquer referência ao facto de haver tempestades ou de terem andado perdidos. E, portanto, essa teoria cai por terra. O que significa que quem defendia essa tese estava a defender também uma ficção. Portanto,
A história é feita de ficções, conforme nós vamos interligando os factos que existem. E eu levanto aqui também algumas questões no livro Vera Cruz. Por exemplo, se Pedro Álvares Cabral ia ao serviço do rei, porque é que não colocou um padrão de pedra com as armas de Portugal em terras de Vera Cruz? Porque se olharmos para a carta de Pedro Vaz Caminha, vemos que não faz qualquer referência a esse padrão. Isso abre-nos portas para outras conjecturas sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral. E penso que o romancista está mais à vontade para olhar para esses dados e abrir novos horizontes. Por exemplo, uma outra questão que eu levanto no livro é que Dom Manuel, que sempre foi um rei muito vaidoso e que assinava com o título pomposo de rei de Portugal, dos Algarves, da Aqueia, da Alemar, do comércio, da Etiópia, das Índias, da Pérsia. Bom, a verdade é que ele nunca referiu, curiosamente, que era rei de Vera Cruz ou rei do Brasil. Ou seja, ele nunca incluiu estas terras no seu título, o que não deixa de ser curioso e o que obviamente nos abre também portas para outras investigações e para outras interpretações dos dados que são conhecidos. E esse penso que é verdadeiramente o interesse do romance histórico. É a nossa capacidade de abrir novos caminhos, novas conjecturas, novas interpretações, novas correlações dos factos conhecidos e poder dar novas visões ou novas histórias sobre a história grande de Portugal.